Esse exercício é bem interessante, ele diz o seguinte: considera-se para o dimensionamento de estruturas de abastecimento de água que um habitante de uma cidade consome cerca de 200 litros de água por dia. Qual é a área de captação de água da chuva necessária para abastecer uma casa de 4 pessoas em uma cidade com precipitações anuais de 1.400 milímetros, como Porto Alegre? Considerar que a área de captação seja completamente impermeável. Então nós temos aí uma vazão per capita de 200 litros por habitante dia. Temos aí uma população que corresponde a 4 habitantes. E temos a precipitação, que eu já vou colocar aqui em metros, de 1,4 metros por ano. Primeiro passo vai ser achar a vazão, que não deixa de ser o volume, multiplicando a população pela vazão per capita. Nós temos aí que a população é de 4 habitantes, multiplicado por a vazão per capita, que é 200 litros por habitante dia, cortando habitantes com habitantes, nós vamos obter uma vazão de 800 litros por dia. Transformando essa vazão para metros cúbicos por ano, nós temos aí um valor de 292 metros cúbicos por ano. Segundo passo é aplicar aqui nessa expressãozinha, onde vazão ou volume é igual a área multiplicado pela precipitação. Isolando a área, nós temos que a área é igual a vazão ou volume dividido pela precipitação. A vazão é de 292 metros cúbicos por ano. A precipitação é de 1,4 metros por ano. Dessa divisão, nós vamos obter uma área de 208,6 metros quadrados. Cortei aqui metros com metros, anos com ano. Então, essa é a resposta. A nossa área é de 208,6 metros quadrados, considerando que ela é completamente impermeável. Bom, dando continuidade, o exercício 2 diz o seguinte: a região da bacia hidrográfica do rio Taquari recebe precipitações médias anuais de 1.600 milímetros. Em Mussum, Rio Grande do Sul, ao local em que são medidas as vazões deste rio, e uma análise de uma série de dados diários ao longo de 30 anos revela que a vazão média do rio é de 340 metros cúbicos por segundo. Considerando que a área da bacia neste local é de 15.000 km², qual é a evapotranspiração média anual nesta bacia e qual é o coeficiente de escoamento de longo prazo nessa bacia? Bom, então vamos para os dados. Nós temos então uma precipitação de 1.600 milímetros. Temos uma área de 15.000 vezes 10 a sexta metros quadrados e a vazão de 340 metros cúbicos por segundo. O nosso objetivo aqui é achar a evapotranspiração e o coeficiente de escoamento a longo prazo. Então, para isso, nós vamos ter que transformar essa vazão aqui em lâmina d'água. Para isso, nós vamos dividir essa vazão. Esse aqui vai ser representado nossa lâmina d'água, que é a vazão de escoamento, seria a lâmina d'água de escoamento. Então, a vazão de 340 metros cúbicos por segundo, dividido por 15.000 vezes 10 a sexta metros quadrados. Eu gosto de deixar tudo na mesma base, 10, no caso, aqui embaixo está na base 10 elevado a 6, eu vou colocar 340 também na base 10 elevado a 6. Então vai ficar um valor perdão, de 340 milhões vezes 10 a sexta
metros cúbicos por segundo, dividido por 15.000 vezes 10 a sexta metros quadrados. Aqui eu vou cortar metros com metros, vai me gerar metros cúbicos com metros quadrados, vai me gerar metros. E esse valor dessa divisão vai ser de 0,0227 metros por segundo. Transformando isso para metros por ano, nós temos que essa lâmina d'água é de 714.815,9 metros por ano. Isso corresponde a uma lâmina d'água em milímetros de 715 milímetros por ano. Feito isso, nós jogamos aqui na expressãozinha evapotranspiração é igual a precipitação que está entrando na bacia pelo que está saindo, que é a lâmina d'água, o escoamento dessa lâmina d'água que nós acabamos de achar. Essa subtração, então, de 1.600 milímetros, o que é o que entra na bacia, menos 715, nós temos uma evapotranspiração de 885 milímetros por ano. Vou colocar aqui em cima, o coeficiente de escoamento de longo prazo é dado por essa expressão, onde a lâmina d'água é dividido pela precipitação. Então, a lâmina d'água é de 885, dividido por 1.600, que dá um coeficiente de escoamento de longo prazo de 0,55. Bom, pessoal, a questão 4 diz o seguinte: uma bacia de 1.100 km² recebe anualmente 1.750 milímetros de chuva e a vazão média corresponde a 18 metros cúbicos por segundo. Calcule a evapotranspiração total desta bacia em milímetros por ano. Nós temos a área que é de 1.100 vezes 10 a sexta metros quadrados. Temos uma precipitação de 1,75 metros por ano. Uma vazão de 18 metros cúbicos por segundo, que isso corresponde a um valor de 567.648.000 metros cúbicos por segundo. Colocando na base 10, esse valor corresponde aí a 600 ou 567,7 metros cúbicos por ano. E ele quer saber a evapotranspiração total desta bacia. Nós vamos transformar essa vazão em lâmina d'água, utilizando essa expressão. A lâmina d'água eu vou representar por Q mesmo. Eu vou dividir a vazão pela área. Então, a vazão é de 567,7 vezes 10 a sexta, dividido por 1.100 vezes 10 a sexta. A vazão em metros cúbicos por ano, a área em metros quadrados, cortando metros quadrados com metros cúbicos, vai ficar metros. Então a nossa lâmina d'água vai ser um valor de 0,516 metros por ano. A expressãozinha que nós vamos utilizar para achar a evapotranspiração vai ser a precipitação menos a lâmina d'água, a vazão de escoamento transformada em lâmina d'água. Então, a evapotranspiração vai ser igual a 1,75 menos 0,516, que isso dá um valor de 1,234 metros, e em milímetros de 1.234 milímetros por ano. Essa é a evapotranspiração anual. Bom, a questão 5 diz o seguinte: a região da bacia hidrográfica do rio Uruguai
recebe precipitações médias anuais de 1.700 milímetros. Estudos anteriores mostram que o coeficiente de escoamento de longo prazo é de 0,42 nesta região. Qual é a vazão média esperada em um pequeno afluente do rio Uruguai, numa seção em que a área da bacia é de 230 km²? Então, nós temos a precipitação de 1,7 metros por ano. Temos o coeficiente, que é de 0,42. Temos a área, que é de 230 vezes 10 a sexta metros quadrados. E ele quer saber a vazão nessa seção. Primeira coisa, nós temos que lembrar daquela expressão: coeficiente de escoamento de longo prazo é igual a esse Q, que corresponde à lâmina d'água, dividido pela precipitação. Ambos estão em milímetros. Feito isso, nós vamos aqui utilizar outra expressão que nós fizemos nos dois exercícios anteriores, que é a lâmina d'água é igual a vazão dividido pela área. Nós temos a lâmina d'água e temos a área. A lâmina d'água é de 1,7 metros por ano. A vazão nós não temos, nós estamos procurando essa vazão. E a área é de 230 vezes 10 a sexta metros quadrados. A multiplicação dos meios pelos extremos, nós vamos obter aí uma vazão de 164.220.000 metros cúbicos por ano. Feito isso, nós vamos converter essa vazão para metros cúbicos por segundo, que corresponde aí a 5,21 metros cúbicos por segundo. Essa é a resposta desse exercício.